Boa noite, bem-vindos ao programa As Regras dos Jogos de hoje. Connosco temos quatro advogados especialistas em Direito do Desporto para discutir a verdadeira justiça desportiva. José Fana Vieira, João Diogo Manteigas, João Clooney e Pedro Henriques, muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Começamos o programa de hoje a falar de um escândalo de doping que tem sido tão falado aqui no nosso programa, por ser assim um flagelo tão grande do desporto. A tenista Sharapova foi apanhada num controle positivo. A tenista já admitiu que efetivamente consumia uma substância chamada meldónio, que desconhecia fazer parte de um medicamento que toma há 10 anos por questões de saúde e que desconhecia também que essa substância tinha passado a ser proibida a partir do dia 1 de janeiro de 2016. Fânia, começo por ti. Como é que um atleta de alta competição da craveira da Sharapova, não é? Que é uma atleta que já esteve 3 vezes em número 2 do ranking mundial feminino de ténis, pode não conhecer a lista das substâncias proibidas. Que tipo de iniciativas são tomadas pela organização para que os tenistas e os atletas em geral tenham perfeito conhecimento de quais são as substâncias que são introduzidas nas listas de produtos proibidos? Boa noite. Bom, efetivamente, uma circunstância destas para a atleta em causa, a tenista, dificilmente se encontrará uma justificação para o seu desconhecimento. A lista de substâncias e métodos proibidos, que é publicada anualmente pela Agência Mundial Antidopagem, e depois cada um dos Estados que é signatário, cada uma das federações internacionais faz saber quais é que foram as atualizações. Portanto, essa lista anualmente pode sofrer alterações. Por norma, essas alterações são publicitadas pela própria Agência Mundial Antidopagem durante o mês de setembro e depois, em janeiro, entram em vigor. Ou seja, há aqui um espaço de tempo que permite que quer os praticantes, quer as organizações, quer o próprio pessoal de suporte tenha conhecimento de que substâncias ou métodos entraram nessa lista e quais os que foram retirados, porque também acontece. De maneira que só mesmo um desconhecimento aqui só pode resultar de uma falta de apoio, de uma negligência muito grande por parte da tenista e de quem, obviamente, porque eu acredito que os atletas não estejam sempre tem uma estrutura profissional por trás. Nesses assuntos, não é? A própria Federação também tem pleno conhecimento. Portanto, não é por aí. A tenista já admitiu que, aliás, ela teve sucessivos avisos que esta substância tinha sido introduzida. Teve, pelo menos que eu tivesse conhecimento, 5 avisos em como esta substância tinha sido introduzida e mesmo assim ignorou e, portanto, foi apanhada depois num controle. Desconhecia que o produto, o medicamento que tomava tinha aquela substância. Eu julgo que não, porque na realidade ela não pode dizer isso. Porque na realidade o medicamento que ela toma é esta substância, é à base. Isto é um modulador metabólico que basicamente só é comercializado nos países das Balcãs e na Rússia. Ou seja, fora daí, nos restantes países da União Europeia, não é comercializado. Aliás, o seu inventor, quem tem a patente registada, é de um país das Balcãs, portanto, daí se calhar estar muito cingido. É um tratamento que é feito e que é utilizado para quem tem problemas de isquemia, nomeadamente problemas de coração. Sabe-se que os efeitos que têm contribuem para a oxigenação dos músculos e para quem sofre de uma deficiência de magnésio. E nesta medida, em setembro, a Agência Mundial Antidopagem decidiu incluí-la na lista de substâncias proibidas, precisamente na categoria que poderia levar a uma melhoria, dentro das hormonas e moduladores metabólicos. E também, cá em Portugal, se as pessoas tiverem curiosidade e forem à lista de substâncias proibidas, que está publicitada no site da Autoridade Antidopagem, vão ver que nos moduladores metabólicos, no ponto 5.3, lá está o meldónio
como substância proibida. Agora, o problema que nós temos, e essa é uma questão de fundo, é que há um conjunto de substâncias que têm vindo a ser introduzidas e outras a ser retiradas anualmente da lista de substâncias e métodos proibidos por parte da AMA, que, na minha perspectiva, não estão suficientemente explicados sob o ponto de vista científico até que ponto é que melhoram ou não o rendimento e a performance de um praticante. Nós tivemos, aliás, já casos, e tivemos até um caso aqui assim no Benfica, de um jogador de basquetebol, na altura o Pedro Miguel, que foi castigado por ter usado uma substância que estava presente no shampoo para a queda do cabelo e que era uma substância mascarante. E no ano a seguir essa substância foi retirada da lista de substâncias proibidas. Ora, a lista, aquilo que se pretende é que, salvaguardando, obviamente, aquilo que são os progressos normais na medicina e que permitem que se detecte outras substâncias dopantes, devia de ser estável. Portanto, alguma estabilidade e algum fundamento científico. E aqui o que se coloca em causa neste caso é qual foi o fundamento científico comprovado que levou à introdução, reparem, de uma substância que ela utiliza desde 2006. Portanto, não é há tão pouco tempo, ainda por cima publicamente. Estava presente, é detectável em todas as análises e, portanto, foi detectada em todos os controles antidopagem a presença dessa substância. O que é que levou a que fosse aqui assim introduzida neste momento? Eu julgo que a parte da luta contra a dopagem tem uma base muito grande e tem que ter, que é a transparência, porque é isso que se exige. E, neste momento, a Agência Mundial Antidopagem tem determinadas decisões que, quanto a mim, não são transparentes. E esta introdução, por exemplo, que surgiu, eu acho que carecia de uma explicação mais cabal para que todos percebêssemos, mas não vejo agora outra hipótese que não seja a punição da atleta, já está suspensa preventivamente e provavelmente irá culminar com uma sanção de 4 anos. O que numa tenista é ela própria, com certeza, que irá antecipar o final da sua carreira. Ela já fez saber que deseja voltar a jogar e espera conseguir ainda voltar a jogar e não terminar a carreira desta forma. João, em termos jurídicos, para além desta suspensão preventiva, o que é que acontece mais em termos de processo à Sharapova? Eu acho, ela já confessou, portanto existe uma confissão. Há aqui aspectos na pergunta que colocas que até é bastante pertinente relativamente ao que é que pode acontecer no futuro. Primeiro, já disseste, e bem, ela encontra-se suspensa preventivamente desde o dia 12 de março, portanto desde este sábado passado. O que acontece basicamente agora, e até que o processo se desenvolve, é que há aqui vários fatores que, aparentemente, pelo menos para mim, assim os considero, são atenuantes nesta posição dela. Há aqui, de facto, um primeiro pormenor que é extremamente importante, que é o facto de ter sido ela a primeira a ter anunciado essa questão, quer se queira, quer não, é de facto aqui, há aqui quase uma confissão. Sim, há aqui uma antecipação relativamente à situação e em termos de imagem, obviamente que é sempre penoso para o agente desportivo em questão, mas não deixa de ser um facto a ter em conta, considero eu, pelo menos em termos processuais. O Fanha já encontrou aqui bem uma questão relativamente à própria substância em si e à origem. Estamos a falar de uma tenista russa, estamos a falar de uma zona onde só é vendido este produto muito específica do planeta, tendo em conta até que nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é proibida a venda deste produto. Mas eu entendo, eu não sei se o Fanha disse com esta intenção, mas eu entendo, consigo perceber neste caso em concreto o porquê da AMA, neste caso, ter considerado isto uma substância dopante, de acordo com aquilo que eu li em termos de citação. Aquilo que eu tenho, a informação que eu tenho, e tive o cuidado de ver, não nas notícias aqui em Portugal, mas fora, até relacionados com a AMA, foi que decorre que eles proibiram essa substância porque, acima de tudo, por causa da melhoria na resistência dos esportistas. Sim. E quando eles tinham lesões, que isto aparentemente... Porque é um dos efeitos é a oxigenação dos músculos. Exatamente. Tem um efeito bastante eficaz e bastante rápido que aqui, logo por si, já parece desnivelar a concorrência. Não direi uma concorrência desleal, mas há aqui, de facto, já
uma vantagem para quem toma, e portanto estamos a falar de tenistas, estamos a falar de esportistas, obviamente, a nível global, que são oriundos do norte da Europa. De referir também que 17% foi feito um controlo por parte da agência de dopagem da Rússia, que vale o que vale, porque ultimamente, neste último ano, houve aqui uns problemas a nível de corrupção, com testes antidoping, mas de referir que neste caso em concreto, no que se reporta a Sharapova, vieram dizer, a agência antidoping da Rússia, que 17% dos desportistas russos no seu todo tinham esta substância em comum. Portanto, sendo permitida a sua venda, tomavam. Obviamente que entrou em vigor no código de dopagem esta substância, e a partir daquele momento são proibidos de tomar. O que eu questiono aqui, e isto eventualmente será utilizado em termos de defesa para a Sharapova, entendo eu, é que de facto, se eu não estou a erro, isto é publicado em setembro, a lista. A lista é publicada em setembro, com entrada em vigor a 1 de janeiro. Eu não sei até que ponto. Ela é controlada a dia 26 de janeiro. Eu não sei até que ponto. O organismo está livre, Lá está. mesmo que não Eu tivesse tomado. não sou médico, resquícios. portanto não vou por aí. Mas não sei até que ponto é que ela Sim, mas se efetivamente. fosse assim, ela teria dito que não consumiu mais desde 1 de janeiro, coisa que ela não disse. Não, ela confessou ter Ela confessou ter continuado a tomar por desconhecer que o medicamento tinha aquela substância e por desconhecer que aquela substância E Mas tinha. já aí agora, se que- me permitem, mas também por razões médicas, porque tem um historial na família de problemas cardíacos e diabetes, se não E estou a diabetes. erro. Portanto, aqui a questão também passa um bocadinho por aí. Ou seja, obviamente não vou debruçar-me aqui sobre a questão da equipa que está por trás de uma tenista deste género, não é? Porque aqui acho até que isto é desinformação. Não acredito que isto tenha passado ao lado. Acredito eventualmente que tenham escondido esta situação, que deixaram chegar até ao limite e isto acontece, mas também não consigo perceber, lá está, não sou médico, não tenho conhecimento técnico para isso, até que ponto é que ela conseguiria livrar este tipo de substância do sistema para que chegasse a 26 de janeiro ou para que chegasse a janeiro e A partir do conseguisse. momento em que a lista é publicada e os atletas sabem que a partir do dia 1 de janeiro não podem consumir mais, a partir desse momento têm que deixar de consumir, senão Não há o dúvida organismo absolutamente nenhuma. não limpa, entre aspas. Essa é a o base. produto. Essa é a base. Agora, o que é que ela devia ter feito? Bom, para todos os efeitos, devia ter suspenso. Mas isso, entramos num pormenor aqui que eu vou trazer. A colação tem a ver, que eu lembro perfeitamente, quando o Rafael Nadal esteve ausente não sei quantos meses, mais de meio ano, também veio uma ex-ministra francesa dizer que era mentira, que ele não estava lesionado, mas que tinha acusado doping. Quer dizer, mas isto são tudo acusações que não se vieram a provar. O Nadal, por acaso, já foi dos mais críticos em relação à Sharapova e veio negar, sabe que há rumores de que ele próprio consome substâncias ilícitas, mas que é tudo mentira. Pronto, mas a questão tem a ver exatamente com neste ponto. Ou seja, aqui há, quer se queira, quer não, uma demonstração da parte da própria agente desportiva de vir tentar atenuar aqui um bocadinho a sua posição. Pois, no âmbito do ténis, pelo menos temos esta questão, em que essa ex-ministra francesa veio dizer à altura que praticamente todos os tenistas espanhóis na altura não tinham lesões, tinham em si acusado de doping, mas que o ténis é um desporto extremamente difícil de conseguir A perceber. verdade é que nós temos um livro lançado pelo André Agassi, anos e anos depois de ter largado o ténis, ter deixado o ténis, em que assumia que tinha consumido cocaína e que tinha acusado positivo numa análise de doping e que o protegeram por ele ser uma estrela em ascensão. Aqui, só para terminar aqui a minha parte, Portanto, isto porque é que eu disse porque é que eu fiz questão de referir esta postura dela? Porque, de facto, até, como se vê, teve implicação... Não, e teve implicação, veja-se bem, também nos próprios patrocínios, em que uma das marcas que era patrocinada perdeu, relativamente pelo menos a 3 que são conhecidos, a Porsche, entre outros, a TAG e a Nike, mas a marca que patrocina de raquetes, de instrumentos de ténis, veio dizer que não, que vai manter o seu patrocínio porque, acima de tudo, e sendo ela um exemplo para todos, aqueles que acompanham, obviamente, e se interessam pela carreira dela, demonstrou, pela postura dela, ser uma pessoa bastante transparente, ainda que perante uma situação destas. Portanto, vê-se que até a nível patrocínio já há esta questão da abertura que ela teve e que pode ter implicação, eu acho, no âmbito de um processo. Portanto, não sei se será aqui dos 4 anos a pena máxima a que estará sujeita de suspensão. Se for, acredito que haja possibilidade aqui de ser um pouco atenuado e, portanto, não seja aplicada à máxima. João, em termos jurídicos, estes contratos
deves ter algum conhecimento de contratos deste tipo, normalmente prevêem estes contratos de patrocínio, normalmente prevêem situações como estas para se poderem desvincular, não é? Para as marcas poderem resolver os contratos unilateralmente. Boa noite. Sim, de facto, as marcas têm o cuidado de, nos contratos de imagem, pelo menos na generalidade deles, de precaverem situações em que possam prejudiciar para a sua própria imagem e, portanto, nessas situações, nesses contratos, incluem cláusulas que lhes permite terminar a relação contratual quando um caso destes sucede. De facto, note, são contratos em que o atleta está a representar a marca e a marca não quer estar naturalmente associada a um escândalo como este. Negativo, claro. Eu, em relação ao caso concreto, de facto faz-me alguma confusão. Acho que só pode ter, de facto, causa numa má preparação da sua própria equipa. Porque alguém que se esqueceu de uma avisar a atleta Sharapova deste gabarito que ia participar num torneio em que sabia à partida que seria controlada, porque é um dos grandes torneios anuais de ténis, ela é uma atleta que chega normalmente a uma fase de entrada desses torneios, portanto a probabilidade de ser controlada era tremenda. Não consigo imaginar que quisesse arriscar tomar um medicamento que sabia que era proibido. Sim. Eu não tenho grandes dúvidas que não sabia. A questão é saber se o facto de ela não saber se lhe pode ser imputado ou não. E eu acho que não pode deixar de o poder ser. A verdade é essa, é porque... é atenuante, talvez, mas eventualmente não... atenuante, se ela pode... conseguir de facto demonstrar que não tinha esse conhecimento, e é muito grave para a equipa que a acompanha. Porque ninguém está à espera, e acho que é preciso um bocadinho também de noção que estes jogadores andem a analisar todos os anos Sim, mas um atleta profissional... Até pode fazê-lo. Um atleta profissional, qualquer medicamento que toma, informa a sua equipa médica. Isso é uma coisa isso que é claro. certinha. Não, mas ninguém duvida que ela tomava isto há 10 anos. Portanto, a equipa médica sabia que ela tomava isto. O que ela não sabia, muito provavelmente, é qual é que era a substância Claro. do que o medicamento continha e que essa substância em si agora era proibida. Isso claro. não... É preciso notar que o que é proibido não é o medicamento A, o medicamento B, é a substância do medicamento. Sim, e, portanto, isto torna muito mais difícil Claro. para um leigo perceber o que é que pode ou não pode tomar. Tem que haver uma equipa médica que tem que ser informada do que é que o atleta toma e que o informe se pode ou não pode tomar esses medicamentos. Agora, voltamos aqui um bocadinho àquilo que foi a Vieira dizia. A Sharapova toma este medicamento há 10 anos. Só agora é que se concluiu que eventualmente, e eu reforço este eventualmente, este medicamento poderá ter algum efeito na prática desportiva. Portanto, quer dizer, durante 10 anos aceitamos que sim, mas podem ter verificado, por Maria exemplo, Sharapova... um número crescente que fez com que as autoridades mas eu continuo a dizer, votassem para... A substância ou tem ou não tem. Não, é que para mim parece-me evidente é isto. A partir do momento em que estamos a colocar em causa uma suspensão de anos... Sim, estamos a pôr em causa no fundo, a carreira, atleta, acho que tem 28 anos, portanto, Aos 32, acabou, aos 32, depois de não sei quantos anos parada, sim, acabou. Esquecer. A partir do momento em que isso está em Se cima ela da andar a tomar mesa... isto estes 4 anos agora, chega ali, está ali um Mas a bocado. partir do momento em que isso está em cima da mesa, o que me parece é que temos de ter a certeza que a substância em causa, de facto, tem efeitos, tem benefícios para a atividade esportiva. Se não tivermos essa certeza, Claro. estamos Se fosses advogado da Sharapova, como é que a defendias? eu desde logo, e assim, a partir de desde logo uma perícia, para perceber se de facto aquela substância tem esse efeito. E depois, na eventualidade, que eu admito até que possa acontecer de se vir a confirmar esses benefícios, jogaria obviamente nas atenuantes, porque a partir do momento em que há uma confusão, não está em causa o facto de ela tomar ou não tomar, atenuantes que pudessem justificar um erro, um manifesto, o facto de a substância só agora ter entrado e, portanto, ser muito perto do início da proibição e o que obviamente é atenuante, não estamos a falar de algo que fosse conhecido há muitos anos como proibido e, portanto, seria sempre numa lógica nesse estilo. Pedro, a tua opinião, e já agora como é que tu defendias a Sharapova se fosse advogado dela? Eu parece-me este estranho, tem aqui alguns contornos, todos eles estranhos. Portanto, esta questão de, primeiro,
O João toca aqui num ponto que para mim é essencial e alguém fica mal nesta história. Primeiro, se calhar, a Agência Mundial Antidopagem, portanto, que se a substância altamente não alterou, ou seja, se não tinha os efeitos, digamos assim, proibidos, que agora dizem que tem durante 10 anos, portanto, e que agora, das duas, ou a substância alterou-se, portanto, e antes não provocava esses efeitos e agora provoca, ou então esta Agência Mundial Antidopagem permitiu que alguém se andasse a dopar durante 10 anos, que obtivesse resultados desportivos, portanto, obviamente que não podem ser atacados porque ainda não eram, ou seja, esta substância ainda não era proibida à data. Do ponto de vista legal, esses resultados são inatacáveis, mas do ponto de vista ético e daqui do profissionalismo e da credibilidade, digamos assim, desta agência, eu penso que ela será necessariamente afetada, porque a verdade é que o João diz que faria uma perícia a esta substância. Obviamente que eu também a consideraria, mas à partida essa perícia deve ter sido feita a partir do momento que ela é colocada na lista como substância proibida. Portanto, nós temos que ter essa confiança nesta agência que todos esses despistes são feitos e que temos uma certeza de que efetivamente... que o João estava a dizer, penso eu, era que durante tantos anos não foi. Claro, mas por isso é que eu digo... Isso é que abala a confiança. Exatamente, isso é que eu digo. Temos aqui um problema que ou recai por um lado ou recai por outro. É que se durante 10 anos esta substância já tinha estes efeitos, portanto, e a agência de dopagem nunca os detectou, permitiu que os atletas andassem a tomar este tipo de substância e obtivessem resultados desportivos que agora se verificam que, afinal, se calhar, são resultados desportivos que podem ter sido adulterados por esta substância. Portanto, fica mal e faz perder muito daquilo que é a sua credibilidade. Portanto, essa confiança que nós temos que ter nesta agência, se controlar, ou temos que presumir que estas substâncias ou seja, são efetivamente controladas, se calhar não há este controle, não há este rigor, portanto não podemos ter essa confiança. E nessa medida seguia também aqui a tese do João Colúnio e obviamente... Só dizer uma coisa sobre isso, que é, segundo o que li, o inventor da patente do próprio medicamento nem sequer foi ouvido pela AMA, portanto... Poderia não mudar em nada, mas parece-me estranho que a pessoa que criou este medicamento nem sequer seja ouvida. O que me parece que, não sendo um resultado definitivo que ele dissesse, obviamente, mas o mínimo era perceber em que é que... Quais é que eram os efeitos, que é que o criador... Era o mínimo, ouviu. Quer dizer, mas nós temos, aliás, o que eu estava a focar um aspecto, se me permitem, bastante relevante. É que muitas vezes a lista de substâncias é alterada porque a substância é nova. Portanto, durante muitos anos, por exemplo, a famosa EPO não foi detectável. A seguir a EPO de terceira geração mas não é este o caso. Nós estamos perante uma substância que desde 2006, e a Xarapau foi controlada múltiplas vezes, até porque faz parte de um grupo-alvo que está sujeito a um inúmero tem controlos número de controlos dentro de competição, fora de competição, não é? E, portanto, sempre acusou com certeza esta substância. E por isso é que não se consegue perceber, como o Pedro bem dizia. Então, durante 10 anos, houve um conjunto de praticantes, que não é o único que toma, não era ela, que beneficiaram desportivamente e que subitamente a agência decidiu, bom, isto afinal tem um efeito dopante. E isso é incompreensível. O que me parece, e por isso é que eu estava a dizer, é que eu acho que subitamente nós começamos a ouvir a Agência Mundial Antidopagem a falar de doping em tudo. Eu até já ouvi, que é uma coisa extraordinária, falar no doping mecânico. Quer dizer, mas porque alguém pôs um motor na bicicleta, isto é um caso que deve ser tratado por uma Agência Mundial Antidopagem. Mas o motor nos pedais tem alguma coisa a ver com a saúde do praticante, com a saúde pública? É que a questão que as pessoas muitas vezes esquecem, a questão do doping não tem só a ver com a batota, entre aspas, não é só. É a saúde do praticante e a saúde pública. Vai muito além disso. Vai muito além disso. O que me parece é que esta agência, que eu devo dizer que conheço-a bem, até porque trabalhei com ela, é uma agência pouco democrática. Aliás, foi a instituição com menor grau de democracia que eu vi, se eu contasse aqui uma votação para eleger o presidente, foi e a expressão não consigo encontrar outra, foi uma aldrabice pegada de votos de braço no ar, porque não queriam, pior do que a FIFA, porque a FIFA ainda se esforça
por haver a aparência Para comprar votos. de tudo, ali não há compra nem há nada. Houve um senhor que votou num candidato e deram o voto no outro candidato. E o senhor dizia, mas eu não votei nele. Quer dizer, é profundamente antidemocrática e carece de uma a revisão. votação para a bola de ouro. Sim. E para a FIFA, uma votação Pois de só, defesa. À volta de ouro. Se as pessoas souberem, numa agência que deveria de ser o expoente da transparência, e a transparência é a todos os níveis, a Agência Mundial Antidopagem não é nada disso e tentam-se arvorar numa espécie de polícia. Também já tentam controlar a parte das apostas desportivas, mas não lhe deram isso. E eu tenho cada vez mais a luta contra a dopagem, que é um tema muito sério, cai nestas questínculas e cada vez mais são problemas jurídicos e menos problemas propriamente de dopagem. Nós estávamos aqui a falar dos 4 anos. Por exemplo, o Código Mundial 4 anos Antidopagem é a sanção máxima? é sanção única. Depois pode haver alguma atenuação. Sim, já falámos aqui da Mas sanção dos o 4 Código anos. Mundial Antidopagem não tem uma graduação de penas, porque tem uma responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva está traduzida que o praticante deve certificar-se das substâncias que se encontram no seu organismo. E isto viola, quanto a mim, um conjunto de leis, sobretudo custa-me que na União Europeia esse código seja aceito de uma forma crítica. Eu lutei muito para que assim não fosse, por isso é que em 2009 a lei, nós tentamos fazer aqui uma coisa para cumprir, e a lei tinha, obviamente, limites mínimos e máximos. Isso desapareceu na lei atual, mas há bastante preocupação, e eu julgo que há motivos para estarmos preocupados, até porque depois, se estas coisas são minadas pela base, quem ganham são os batuteiros mesmo. São eles é que ganham. É verdade, e realmente a suspeita está lançada, são vários os casos em que se ouve falar de suspeitas de resultados de doping positivos que depois não vêm a público. E que, por exemplo, o caso do Armstrong, não é? Foi um caso Exatamente. que deixou realmente debilitada a imagem da Organização Antidopagem, da Agência Mundial Antidopagem. Vamos agora para um curto intervalo, voltamos dentro de momentos para a segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos. Já apresentei os meus convidados no início da primeira parte. José Fania Vieira, João Diogo Manteiga, João Cluny e Pedro Henriques, muito obrigada por terem vindo. São 4 advogados especialistas em Direito do Desporto, porque é isso que se discute neste programa. Estivemos na primeira parte a falar de Sharapova e do escândalo do controlo antidoping positivo. Começamos a segunda parte também a falar de doping, mas a falar de umas declarações do presidente da ADOP, da Autoridade Antidopagem, que escandalizaram um pouco o meio desportivo Fenha. Bom, já agora só para nos situarmos, neste caso o presidente da Autoridade Antidopagem veio referir que havia algumas entidades que teriam acesso a alguma informação e que a subtraíam para uma utilização indevida. Isto causou, obviamente, também não se esperaria outra coisa, despoltou um conjunto de reações. Eu devo dizer que quando ouvi estas declarações, se calhar por estar um bocadinho mais ligado ao meio, encarei isto de uma outra perspectiva que não havia até agora refletido em lado nenhum. Não, da parte do Presidente da Autoridade Antidopagem. Desde logo pelo perfil do próprio Presidente. Estamos a falar de alguém que está há 1 ano e meio no cargo. Durante esse ano e meio é capaz de ter dado 2 ou 3 entrevistas, não mais do que isso, e que é uma pessoa de formação que é agente da Polícia Judiciária, é inspetor da Polícia Judiciária, e, portanto, quando alguém profere as afirmações que ele proferiu, certamente não o faz de ânimo leve. Que é como quem diz. Eu, quando olhei, pensei, para mim, uma coisa muito simples, não sei se estou certo, se estou errado,
é que a estratégia de luta contra a dopagem faz-se de muitas maneiras. E esta é uma das maneiras. Pode ter sido uma das maneiras. Nada me indica, não posso excluir essa hipótese, que o provocar uma agitação, ou para utilizar uma expressão que mais à frente comentarei, do alarme social, se o Sr. Presidente da ADOP não teve aqui assim uma estratégia também deliberada. Lá na minha terra diz-se uma coisa muito simples, não é? Que é enfiar o barrete, não é? Para saber quem é que enfiava o barrete. Não sei se alguns enfiaram ou não, porque depois nós não temos o seguimento. A única coisa que sabemos é que, efetivamente, A verdade é que o assunto já vai ser essa investigado. denúncia está no Ministério Público, Exatamente. como é óbvio, que é o sítio próprio depois para ser tratada, mas também até houve lá já houve um alguma grupo de deputados do Partido Socialista que também requereu a sua a audição. audição. Mas o que eu quero dizer é isto. Eu acho que seria, e conhecendo a pessoa, não o tenho nada por leviano, estamos a falar de alguém que até é perito da União Europeia, no Conselho da Europa, por exemplo, na luta contra o crime económico. Portanto, é uma pessoa com uma reputação construída. Eu não acredito que lhe levantou-se um belo dia e disse, vou dizer aqui umas coisas só porque me apetece dizer. E, portanto, eu acho que isto deve ser, é assim que eu encaro. tinha um objetivo estas Teve declarações. um objetivo, não sei qual, obviamente, porque Pelo menos já se está a falar do não assunto. não consigo saber, mas teve um objetivo muito concreto, não sei se ele o atingiu ou não atingiu, que eu acho extraordinário, que houve logo um conjunto de atores que se movimentou a dizer a irresponsabilidade de alguém que está neste cargo, etc. Isso é que me parece uma atitude pouco responsável. E, aliás, para mim não foi tanta surpresa, a seguir, depois de fazer esta reflexão, as palavras do Dr. Rogério Joia, fiquei muito mais surpreendido com a reação do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Essa sim, para mim é que foi uma completa surpresa. Em primeiro lugar, porque se ele achava que isto devia de ser tratado de outra forma, não é no jornal que isso se diz. Não é no jornal que isso se diz. Aquilo que se diz, diz-se a seguir no recato. Não é? Em segundo lugar, permitam-me ter aqui algumas dúvidas, que duvido que o Secretário de Estado podia não ter todos os elementos, mas duvido que não tivesse informado que se calhar alguma coisa sairia. E nesse caso a reação continuou a ser má por vir colocar em causa a forma como foi feita por parte de um funcionário, por parte de um técnico superior. E depois esta parte que é quase um bocadinho de uma lamúria. O processo podia ter sido inverso, podia não ter começado pelos meios de comunicação social, ainda por cima em ano olímpico. É compreensível que o sistema desportivo veja com compreensão este salário. Bom, vamos lá ver, nós estamos a tratar de doping. E se há uma estratégia, como parece que há, eu acho que o Sr. Secretário de Estado primeiro deveria de saber o que é que havia e depois logo via. E não era se fazia declarações ou não, porque aqui só há dois caminhos. Ou há uma estratégia e é justificável e ele remete-se ao silêncio, não é? Até para não perturbar essa estratégia. Ou então não há estratégia nenhuma, foi um disparate e ele tira daí as conclusões. E também não é no jornal que elas se tiram. Portanto, eu julgo que só, que aliás é público, não estou aqui a dizer nada de extraordinário, só o manifesto desconhecimento que o Secretário de Estado tem em relação a estas matérias, do desporto em geral e do doping em particular, é que podem levar uma resposta destas. Só isso. João, Bom, eu estava concordas com a análise feita pelo Fanha? Sim. Isto era uma estratégia para chamar a atenção e para que alguém tomasse uma medida? Eu concordo aqui com o Fanha em várias coisas. Posso começar por aí. Acho inacreditável apenas um pormenor. Eu entendo que a Secretaria de Estado do Desporto, a par da ADOP e a par do Instituto do Desporto Português, têm que estar, são como se fossem um. Obviamente, cada um com as suas funções, uns acima dos outros, não interessa, mas todos ao lado uns dos outros, pela relação que têm, que mantêm e pela necessidade de assim o ser. No que respeita, em concreto, a este tema, que é grave, primeiro, não consigo compreender, obviamente, o facto de ter sido primeiro falado em público, a ter acontecido isto, ou seja, primeiro falar em público sem ter denunciado antes.
O que faz sentido é, primeiro, denunciar, tem que se fazer no recato, como diz o Fanha, e bem, Não e depois... sabemos se isso foi feito. Pronto, e depois, ninguém sabe. Essa parte não é pública. E depois logo se trata disto. Depois, claramente que há aqui, e resulta perfeitamente das notícias relativamente a este assunto, que não estão bem, neste caso mais, eu retiro isto, neste caso mais o Secretário de Estado do Desporto não está tão bem enquadrado com a situação, ou pelo menos nota-se aqui algum afastamento nesta situação, que só eventualmente mais tarde viria a saber, ou a tomar relativamente conhecimento a isto, mas relativamente à questão da estratégia, a ser verdade, também acho que é arriscado. E eu explico porquê. Ele refere que há um furto de informação, e passo a citar, da parte responsáveis de instituições estatais ligadas à justiça, portanto, de furtar informações para as entregarem a pessoas ligadas ao desporto. Portanto, primeiro de tudo, pergunta, quais é que são as instituições estatais ligadas à justiça? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porquê? Porque se isso for uma estratégia, descobrindo nós, através do Presidente da ADOP, tendo ele que dizer quais as instituições, e se nada existir relativamente a isso, e se for uma mera estratégia, há aqui um perigo de difamação grave. Entendo eu. Segundo, se houve efetivamente uma denúncia, ele podia ter perfeitamente dito quais é que seriam as instituições, porque é uma situação bastante grave e não é só do doping. Tem aqui Não te esqueças de uma coisa. As instituições são pessoas. Aqui, portanto, representam pessoas. As pessoas às vezes estão em muitos sítios. Mas eu continuo a dizer, este é o meu entendimento, eu acho que é grave a questão, retira-se perfeitamente daqui que não estão em consonância. Isso é primeiro. Isso é primeiro. Isso é grave, para mim. Segundo, e ainda por mais, e tu disseste bem, na matéria que é a dopagem. É mais grave. Mas depois, sendo efetivamente uma estratégia por parte do Presidente da ADOP em ter publicamente saído com isto, quer dizer, se houver aqui alguém que se preocupe efetivamente em indagar e aprofundar esta questão relativamente às instituições estatais, vamos criar aqui um problema se nada tiver acontecido. Claro. Digo eu. Porquê? Porque, de facto, se isto cair por terra e nunca mais venha a ligar este assunto, as coisas até passam. Se efetivamente se pretender desenvolver, e estamos a falar de uma pessoa, como tu disseste bem, que tem um passado profissional de investigação, não é? Estamos a falar de alguém ligado à Polícia Judiciária, e que não me parece que atire isto simplesmente para o ar. Quero eu acreditar, não atire isto simplesmente para o ar, já deveria ter feito qualquer coisa, antecipadamente, até porque a ADOP, como tu sabes bem, tem poderes para tudo e mais alguma coisa para atuar no âmbito do doping. E, portanto, quero acreditar que, efetivamente, há fundamento, acho eu, para avançar com uma situação destas. Agora, tenho muita curiosidade, bastante curiosidade, em saber, estamos a falar de instituições que não são privadas, estamos a falar de associações ligadas ao Estado, que atuam ligadas à justiça, mas, portanto, nem sequer é ao desporto. Atenção, sim. Quer dizer, afinal, quem quer saber a informação privilegiada estão ligados ao desporto, são pessoas ligadas ao desporto. Mas quem fornece o intermediário são instituições estatais, portanto, ligadas à justiça. Portanto, há aqui uma questão que estamos a falar de uma pré-acusação gravíssima e que, se isto, obviamente, for estratégia e nada a existir, pode correr mal, obviamente, para o Presidente da ADOP. Muito obrigada, João. Nada, agora vou aqui ao outro João. João, bom, a tua opinião, ficaste também surpreendido com estas declarações? Antes de mais, eu discordo ali com Fanha. Achas estas declarações acho graves que para o cargo? Não consigo perceber. Não consigo perceber que alguém faça estas declarações. Vamos ver. Do que eu tenho conhecimento as declarações são feitas sem ter sido feita qualquer denúncia prévia. Do que eu tenho conhecimento, se foi feita, posso reformular em parte aquilo que vou dizer a seguir, mas no meu quadro cronológico foram feitas estas declarações num programa da RTP e só depois então se equacionou fazer a denúncia. Eu não conheço pessoalmente o Presidente da ADOP, mas tendo a formação que tem, assumindo o cargo que assume, não me parece que pudesse ter feito as declarações que fez. Eu ouvi parte dessas declarações, expressões, para além das que o João referiu, de bandidos, etc., são de tal maneira graves que eu não consigo compreendê-las, principalmente em alguém que tem a informação que tem. O que eu faria se estivesse naquele lugar era muito simples. Se tinha, de facto, conhecimento do que se passou, fazia a denúncia junto às entidades competentes, porque é assim que as coisas têm que funcionar. Sim. Nós não fazemos um escândalo na televisão,
para Fica depois então tentado começar primeiro. um processo. Eu primeiro começo o processo junto às instituições, porque senão descredibilizamos todas as instituições. E, na minha ótica, também a própria autoridade. Na minha ótica, teria que ter feito então essa denúncia. Teria que ter transmitido, se não transmitiu, volto a repetir, isto dentro de uma lógica daquilo que nós fomos conhecendo, ao Secretário de Estado. E a partir daí, em conjunto ou não, e se achasse, aliás, na minha ótica, se achasse que não havia qualquer ligação com o Secretário de Estado, eu não continuava naquelas soluções. Mas isso sou eu. Porque se eu encontro estes factos, se eu tenho conhecimento destes factos, que são gravíssimos, eu tenho que fazer a denúncia, tenho que explicar o que se passa ao Secretário de Estado e das duas uma. Ou temos uma estratégia conjunta para acabar com estes factos, ou se não temos, eu não continuo naquelas funções. Vir para um programa de televisão fazer as afirmações que se fazem num estilo que eu acho que é demasiado repetido em Portugal, nomeadamente na área ligada ao desporto, que é de acontecem coisas horríveis, há bandidos em todo o lado, todos são corruptos, mas quando se chega à altura, mas quem é que são esses? E depois logo digo, é um comportamento com o qual não concordo minimamente, que acho que não credibiliza o sistema. Acho que nós temos, de uma vez por todas, que assumir a responsabilidade das funções que temos. E não podemos continuar a destruir a credibilidade, ou já muito pouca credibilidade que às vezes o desporto vai tendo em Portugal, com estas afirmações incendiárias. Ao contrário do que diz o Fanho, eu compreendo que, perante estas declarações feitas em público, tenha que haver uma posição do Secretário de Estado. E, se eu bem vi a posição do Secretário de Estado, foi: não concordo que isto tenha sido feito desta forma, acho que devia ter sido feita uma denúncia às autoridades. Mas o Depois disso... O Secretário de Estado não manifesta Estados Manifesta próprio. depois... Não, desculpe. Não, próprio. Na minha perspectiva... Ele é que tem a tutela. Na minha perspectiva, depois do Presidente da Autoridade Antidopagem fazer este tipo de críticas e de afirmações gravíssimas, o mínimo que se espera do responsável da tutela é que diga alguma coisa publicamente. Isto parece-me evidente. Não vai ficar calado, ouvir isto, ficar calado e não dizer nada. Mas vai dizer publicamente... uma reação, não é? Não, eu quero que as autoridades investiguem. É diferente. Natural, mas quero, porque isso é que fala de uma denúncia. Eu acho que devia ter sido feita uma denúncia, que é a primeira coisa que é dita, que é o que eu acho. Mas tu não sabes, foi feito ou não, nem eu sei. Eu tive o cuidado de fazer o contexto, que foi daquilo que foi tornado público, foi que há um programa na televisão onde isto é afirmado, e depois sim se começou a equacionar a fazer uma denúncia. Eu, acima de tudo, o que me parece havendo estes factos, que são muito graves, atenção, isto não estamos a falar Claro que sim. de uma brincadeira, estamos a falar de algo gravíssimo. Furo de informações para poder condicionar e coagir decisões e nomeações. Isto é de uma gravidade tal que eu só posso interpretá-lo de duas formas. Ou a pessoa em causa entende que as autoridades próprias para investigar não têm capacidade para chegar ao cerne da questão, nomeadamente o Ministério Público, e se entende isso, porque senão eu não consigo compreender que se faça estas afirmações em público sem, de alguma forma, as concretizar. Curiosamente, tiveste um conjunto de reações muito dispares por parte, por exemplo, do movimento desportivo. Tiveste da parte da Liga uma disponibilidade inteira para colaborar. Sim, porque são feitas críticas ao futebol em concreto. Não é? Exatamente. E eu já agora senti Não dando será ao Pedro. que não existirão os mesmos procedimentos para o controle Desde do logo, doping o que do me futebol, parece, eu já direi que me parece importante para outros ser desportos. rapidamente introduzido no futebol, e em particular no futebol profissional, mas já direi a seguir. Mas tu tens uma reação da Liga completamente ao lado e disponibilidade para colaborar. A Federação Portuguesa de Futebol, que disse que não comentava absolutamente nada, que não tinha a comentar, e de repente aparece, por exemplo, uma entidade do Comitê Olímpico que é a primeira a disparar e a dizer que o Sr. Secretário de Estado tem que tomar providências, etc. Há reações, às vezes as reações são interessantes. De onde é que vêm, para onde é que provêm, etc. Sobretudo em algumas circunstâncias. E o futebol é visado porque, por exemplo, há uma parte no futebol que não está em vigor, que é o passaporte biológico, e é absolutamente indispensável que o esteja, sobretudo, na Primeira Liga. Sobretudo na Primeira Liga. Mas, Alfano, eu concordo com isso. O que eu não concordo é a forma. Porque eu, de facto, acho que se deve perseguir tudo o que tem a ver com dopagem. O que eu não entendo é que voltamos a incendiar, voltamos a fazer afirmações com uma gravidade tal que não podem ser feitas em público sem se ter feito o trabalho de casa, fazer as denúncias. E eu continuo a dizer, eu nem as fazia em público. Fazia perante as autoridades,
Claro, e no final, isso. até porque, vê, na minha perspectiva, isto pode prejudicar desde logo a investigação. Portanto, eu não consigo, de facto, compreender esta maneira de Enquanto agir. penalista, choca-te um bocadinho. Choca-me bastante, mas acima de tudo aqui, acho que é mais no sentido de Estado. Acho que falta aqui até consigo compreender uma eventual estratégia, mas essa, no mínimo, tem que estar consertada antes. Não pode ser feita. Temos o Presidente da Autoridade Antiterrorista dizer uma coisa e o Secretário de Estado a dizer, mas o senhor devia ter feito de outra forma. Isto, pelo menos, se era uma estratégia, tinha que ser conjunta. Nessa parte subscrevo. Portanto, quer dizer, isto não podemos, mas não foi feito. Não, E, portanto, claro que não. perde ainda mais força não tendo sido feito, na Claro que minha não. ótica. Pedro, a tua opinião, concordas com o João ou com o Bom, António? isto de falar no fim, retermos um bocado os argumentos e as opiniões daquilo que À relativamente. próxima começo por ti. Concordo e subscrevo algumas coisas. Portanto, acho que a estratégia, só se for para descredibilizar, e se for para descredibilizar aquilo que é o futebol das instituições, acho que foi uma estratégia acertada. Do resto, não me fará grande sentido. Mas só para dizer algo que ainda não foi dito aqui, faz-me alguma confusão, que foi aquilo que aquilo que eu aprendi e pondo-me no lugar do espectador, portanto, daquele que consome o desporto, aquilo que dá a ideia é, portanto, se há uma informação que é passada, portanto, por autoridades, por instituições ligadas ao desporto, ligadas à justiça, portanto, é porque alguém tem conhecimento dessa informação, portanto, e não atua, portanto, em vez disso, transmite essa informação para outros fins, que não a punição dos atos que versam sobre essa informação. Porque estamos aqui a falar de informação sobre a prática de atos ilícitos, por isso é que isto tem interesse. Ou seja, há alguém que está na posse dessa informação, mas que nada faz. Portanto, eu acho que se deve ir um bocadinho mais atrás, que é alguém que recebe essa informação, que, sendo a informação sobre a prática de atos ilícitos, e que tinha, se calhar, a obrigação de denunciar logo, não faz. Guarda a informação e depois utiliza para estes meios. A verdade é que o Presidente da Autoridade Antidopagem protegeu-se, porque ele não apontou nomes. Claro, mas isso é um bocado aquilo que o João Clooney dizia, portanto, efetivamente todos somos hábeis a acusar, mas a acusar de uma forma genérica e abstrata. Portanto, quando chega a hora de chamar, como se diz na gíria, os bois aos nomes, os nomes aos bois, os bois pelos nomes, portanto, a verdade é que ninguém o faz. E isto tudo, como noutras coisas, o futebol também é pródigo nisso, são os próprios agentes que descredibilizam a indústria, a modalidade. Portanto, nós estamos cheios de agentes, desportistas, dirigentes, a descredibilizar a própria indústria da qual eles fazem parte, da qual eles sobrevivem, portanto somos pródigos. Não limitemos isto ao futebol, atenção. Claro, não, é no desporto em geral, portanto, mas não é limitemos curioso isto ao futebol, nem que objetivamente ao futebol. ou seja, não são os Essas críticas são consumidores. feitas todas com o objetivo de atingir o futebol ou aqui estão em causa todos os desportos? Deixa-me dizer, o futebol nem é. O futebol é a modalidade mais controlada que existe em Portugal. E, portanto, nem me parece... A atividade económica, não é só desportiva. A atividade económica, das mais a modalidade, controladas. etc. Portanto, nem me parece, muito sinceramente, que o objetivo seja esse. Ou seja, atingir o futebol. São lançadas estas Longe disso. suspeições relacionadas com o passaporte biológico. Eu acho que quando entramos em determinadas matérias que permitem um acesso a uma informação qualificada em bases de dados, etc., quem tem acesso a essa base de dados passa a ter uma informação privilegiada. A forma como utiliza essa informação, depois em função dos cargos que ocupa, pode ser preocupante. E muitas vezes é preocupante. E muitas coisas acontecem onde há determinadas pressões, porque podem estar em causa, não estou a dizer que estão, atenção, estou a dizer, podem estar no abstrato, podem estar em causa atletas, federações, etc., com relevância para o desporto em Portugal. Nem sempre as coisas correm bem e pode haver uma tentativa de se construir alguma proteção. Isto não é um fenómeno que afete Portugal, quer dizer, o João falou há pouco daquilo que se passou na Rússia, por exemplo, e daquilo que se passa na generalidade até, em muitos casos, das federações internacionais, onde há uma proteção, muitas vezes até para evitar que haja um escândalo sobre a modalidade, que afaste os patrocinadores, que coloque em causa, exatamente, porque estão em causa os resultados, e nem sempre são utilizados os meios mais próprios. E isso também, Portugal não é nenhuma exceção nesse quadro, não é? Pelo menos acho que podemos deixar como claro que Portugal não tem evitado
perseguir situações Não. que até resultam em escândalos bastante complicados. Não me parece que fosse uma questão, ainda assim importante, relacionada com a dopagem, que fosse impedir o Ministério Público de fazer uma investigação Eu julgo que como não, deve ser. e acho que o Acho Ministério que hoje em dia Público- temos tido tantos processos com uma gravidade tal que não seria esse o problema. Admito que na Rússia sim, mas que em Portugal não me parece Eu acho que o esse Ministério motivo. Público irá fazer o seu trabalho, como é óbvio, dentro daquilo que se espera que seja o segredo de justiça. Embora o segredo de justiça em Portugal seja uma coisa de polichinelo, não é? E O segredo se de calhar justiça em Portugal só existe para orgulho. depois de, se calhar, do Presidente da ADOP ser ouvido ou não ser ouvido, haverá qualquer jornal que publicará imediatamente tudo aquilo que supostamente deveria de ser confidencial. Mas a única coisa que eu quis aqui dizer é que, reconhecendo o perfil da pessoa, Claro. não me parece que tenha sido uma boutade só porque sim. Agora, podemos discordar da estratégia, como é óbvio. Mas quanto a mim que há uma estratégia, só assim é que consigo entender. Agora, depois podemos, obviamente, discordar dela. Claro. Como estávamos a dizer, em relação à Federação, ao doping em Portugal, não temos tido propriamente muitas razões de queixa, independentemente de quais forem as manobras utilizadas para que essas razões de queixa não existam. Mas, por exemplo, em relação às federações russas, e nomeadamente ao Comitê Olímpico Russo, já não tem sido bem assim. Tem havido muitas polémicas e, voltando ao caso de Sharapova, não podemos deixar de nos lembrar que ela também é russa. Pode até não ter nada a ver com... Sim, pode não ter nada com a ver estes uma últimos coisa- escândalos mas que são existem, coincidências. mas que são E coincidências. são. está em causa, não só, está em causa a própria agência russa de combate à dopagem. Aqui a questão também, pois como é óbvio. Mas também temos que separar aqui um Inclusivamente ainda em causa, está inclusivamente ainda em causa a participação dos atletas Aliás, russos recentemente, nos Jogos Olímpicos. Mas é por isso que eu também- documentário, o que desta vez não da televisão alemã ARD, mas se não estou a erro, de uma televisão inglesa, não me recordo se foi a BBC, que veio dizer que as práticas que se mantêm tal e qual e que não houve nenhuma alteração, não obstante o relatório dos peritos feito por parte da Agência Mundial Antidopagem. Eu acho que às vezes também temos que separar aqui um pouco as coisas. Eu pensei, a primeira coisa que me veio à cabeça, confesso, quando li a notícia da Sharapova, foi... lembrei-me logo da questão do atletismo com a questão na Rússia. Por causa do escândalo da corrupção, da substituição das análises, etc. Mas também quer dizer, não significa isso que ela neste caso a Sharapova, tenha que ser também prejudicada relativamente a uma coisa que à Por partida causa não da terá nada... nacionalidade Pronto. dela, claro exatamente. que sim. Há que separar aqui as águas. Uma coisa é de facto aquilo que se está a passar, que é gravíssimo e que já se está a alastrar para o COI, para o Comitê Olímpico Internacional. Já temos aqui provas, digo que irrefutáveis, mas já se começa a alastrar a esse ponto relativamente à questão da agência antidopagem da Rússia e também da influência que tinha o antigo Ministro dos Esportes da Rússia no COI, com E que o tem o apoio... atual? Exatamente, com o atual, mas pronto, com o atual ainda as coisas ainda vão muito no início. Às vezes é difícil pôr um Putin final nisto. Mas aqui, de facto, a questão é que a verdade é que a Rússia, no último ano, sofreu e foi obrigada a sofrer uma grande transformação a nível do controle antidoping e também da própria estrutura que ela tem a nível nacional do controle de dopagem, portanto, a Agência Antidoping da Rússia. Agora, isto é um caso que eu vejo completamente isolado, da Sharapova. Não significa, obviamente, que a Rússia, e como nós já falámos aqui na primeira parte, relativamente até aos produtos que são vendidos ainda em determinada parte... É que o Lá produto está. em causa em relação à Sharapova só se vende nos Balcãs, como disse muito E bem atenção, o aquilo que Venha. eu- Portanto, estes Sim. últimos 10 anos, esses atletas dos países Balcãs tiveram em vantagem, porque Não. E há um pormenor podiam bastante comprar, interessante. tinham acesso a um produto que os outros atletas não ou tinham. tinham mais Não tinha, dificuldade claro, em ter, pelo exatamente. menos. Portanto, a questão é exatamente essa, ou seja, há aqui, obviamente, que eu compreendo que a lista não pode ser fechada, aliás, a partir do momento em que é publicada é fechada, mas que está em constante mutação. Certamente também há produtos, substâncias neste caso, que são retiradas, outras que vão sendo acrescentadas, mas isso tem a ver obviamente, com o desenvolvimento que o próprio desporto também vive. Mas a verdade é essa, é que depois há aqui determinadas circunstâncias e fatores que nós temos de ter em conta. O facto que acabaste de dizer, de ser só permitida a venda numa determinada zona geográfica. Não se pode penitenciar agora os atletas, a partir de agora sim, a partir de janeiro do passado, mas até lá não se penitenciar os atletas daquela zona que tinham acesso a isso, porque de facto também era permitido um atleta qualquer de outro país, por exemplo, um português, que fosse lá comprar o produto e
e que utilizasse... A questão era a que estávamos a dizer na primeira parte, não é? Que se já se desconfiava ou se já se sabia